Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor repouse sobre vocês nessa manhã, que o Senhor esteja aí onde você está e você sinta a presença dEle nessa manhã. Você possa sentir o toque do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, Deus, por mais um dia, Deus, que Tu tens, Deus, preparado para nós honrarmos ao Senhor, para nós glorificarmos ao Senhor em tudo, Pai, e lançarmos, Deus, sobre nós, Pai, todas as nossas preocupações, Pai, e entendermos, Pai, que Tu estás, Deus, no controle, Pai. O Senhor é soberano, Deus, Tu és aquele que está no controle, Pai, de todas as coisas, Senhor. Leva-nos, Pai, a levantar os nossos olhos e ver que o Senhor, Pai, denuncia, Pai, as coisas que são erradas e o Senhor pode punir e assim o Senhor irá fazer. Como também o Senhor levanta aqueles, Pai, que estão caídos, mas que estão também fazendo, Deus, aquilo que honra ao Senhor e que agrada ao Senhor, Pai. Abençoa-nos nessa manhã, Pai, com a revelação da Tua palavra, Deus. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos passar por um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 ao 7 somente. Mateus 23, do 1 ao 7. E nós vamos ver sobre o tema hoje, esta mensagem, a denúncia de Jesus. A denúncia de Jesus. Você talvez já ouviu falar de homens que são liderança, talvez da igreja hoje em dia, e que não praticam aquilo que pregam, ou que talvez falam para as pessoas fazerem e não podem falar dessa forma porque não fazem assim. Outros que jogam peso sobre os demais liderados. Ou também pessoas que usurpam de autoridade para si mesmo. Mas há aqueles também que amam os aplausos, as saudações e também o louvor do nome deles mesmos. E isso está infestado nos dias de hoje. E até muitas vezes na própria igreja. E o Senhor Jesus, aqui na palavra, ele faz uma denúncia com respeito a homens que estavam como uma liderança ali naquele local, sobre aquele povo, uma liderança religiosa naquele lugar, que eram os chamados escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que ajudavam ao povo a conhecer a lei e a entender a lei do Senhor. Os fariseus, eles surgiram quando eles viram que a lei do Senhor poderia ser mudada, transformada com o Império Grego que estava crescendo, com toda a influência do Império Grego, as pessoas ali pegando a cultura, coisas que não eram agradáveis ao Senhor e estavam trazendo para os seus próprios povos. E os fariseus, eles surgiram nesse momento, antes do Senhor Jesus ali, vendo que eles tinham que ser defensores da lei de Moisés, da lei do Senhor, e eles tiveram essa boa intenção de ser aqueles que iriam proteger o povo de Deus contra as coisas que não são do Senhor. Mas o Senhor Jesus faz uma denúncia contra esses homens nos dias de Jesus, nos dias dele, porque estes homens estavam fazendo coisas que não eram para fazer. Então Jesus denuncia os pecados daquele povo. Ele denuncia também que aquela liderança religiosa estava indo contrário àquilo que eles mesmos começaram a ter como ideia, como grupo que defenderia a lei do Senhor. Quais pecados, então, nós vamos ver? Através dessa denúncia de Jesus, quais pecados denunciados por Jesus a respeito dessa liderança religiosa? Jesus ele vai listar alguns aqui do que acontecia. Vamos ler ali o texto de hoje e nós vamos ver esses pecados. Versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés
se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Até aqui. Aqui nós vemos então Jesus falando sobre estes homens, que eram os escribas e os fariseus. Olha o versículo 1. Jesus estava ali com uma multidão, diz. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus estavam ali, mas havia multidões ali. Então Jesus estava ali falando a um grupo de pessoas muito grande e ele estava ali falando o que esses homens estavam fazendo de errado, estava denunciando. Estava falando o erro deles na frente de multidões. Por quê? Porque eles eram ali uma liderança naquele lugar e eles estavam justamente levando pessoas daquela multidão de pessoas que estava ali ao erro. Então, nosso primeiro ponto que nós vamos ver ali no versículo 2 é usurpação da autoridade espiritual. Usurpação da autoridade espiritual. Essa é a primeira denúncia de Jesus. Estes homens estavam fazendo algo pelo qual eles não foram chamados. Eles estavam usurpando uma autoridade que não era deles. Olha o versículo 2 que diz ali: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés. Não significa que existia uma cadeira mesmo ali, né? Que eles foram lá e era desde o tempo de Moisés que eles estavam lá se assentando. Jesus estava dizendo que eles tomaram o lugar de Moisés. Moisés foi aquele homem que todos nós talvez já ouvimos um pouco sobre ele, que ele foi aquele que foi responsável de ouvir do Senhor as ordens, as leis, os mandamentos, passou para o povo aquilo ali que Deus tinha escrito nas tábuas, e fora aquilo que o Senhor tinha falado a ele. Então ele era esse responsável daquilo que Deus falava, ele ouvia e passava ao povo. E quando Jesus fala aqui que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, está dizendo que eles estavam se sentindo como esses homens que ouvem a Deus e vão ao povo como Moisés, que eles ouviam a Deus e eles falavam a lei conforme aquilo que eles diziam que Deus estava falando. Eles até consideravam que eles poderiam modificar a lei ali, ir mais ao profundo ou não ir tão ao profundo. Eles eram considerados os intérpretes da lei. Mas aqui no versículo 2 diz assim: se assentaram os escribas e os fariseus. Se assentaram. Eles não foram colocados, Jesus deixou bem claro, eles não foram colocados por alguém nessa posição da cadeira de Moisés. Eles se assentaram, os escribas e os fariseus, na cadeira de Moisés, na posição de Moisés. Tanto é que a Torá é conhecida como lei de Moisés, às vezes eles falam, né? Por quê? Porque ele foi o responsável, usado por Deus ali para passar isso ao povo. Mas estes homens, eles se assentaram, eles usurparam da autoridade de Moisés. A autoridade espiritual que o Senhor tinha dado a Moisés, como aquele que ouviu do Senhor e passou a lei ao povo, eles tomaram isso para eles. E Jesus denuncia isso. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eles se assentaram, não foram colocados por nenhuma outra autoridade. Isso é muito interessante, porque uma pessoa que se intitula com autoridade por ela mesma, ela não tem autoridade. Ela tem, muitas vezes, a tirania. E isso é o que se acontece no mundo, em ditaduras. As pessoas se dão ao luxo e com o poder e talvez com o temor que elas têm ali, de alguma forma, elas
se auto-intitulam autoridade. E aqui eles estavam fazendo isso. Então Jesus denuncia que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Primeiro ponto é isso, eles usurpam essa autoridade. Segundo ponto, qual foi o segundo ponto? Qual foi o segundo pecado denunciado por Jesus? Falar e não praticar. Então o primeiro, eles usurparam a autoridade de Moisés. Mas o segundo, eles também falavam sobre a lei, davam ordens ao povo, mas eles não praticavam. Olha o versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Então, Jesus até aqui fala que o que eles estão falando está de acordo, está correto. Por quê? Porque Jesus manda até os discípulos e a multidão ali que estava ouvindo, fazei e guardai tudo quanto eles disserem. Então, obedeçam a esses homens. Obedeçam o que eles estão falando, mas não fazem, não imitem o que eles praticam. Ou seja, porque eles falavam, mas eles não praticavam. Eles diziam, mas eles não correspondiam sobre aquilo mesmo que eles estavam falando. Era uma vida dupla, porque eles diziam muito bem as coisas, com autoridade, no sentido assim de imposição, força, mas eles mesmos não queriam praticar. Jesus é bem claro, obedeça à lei, porque o que eles estão falando é correto, mas não façam aquilo que eles estão fazendo. Por que Jesus disse isso? Na frente de multidões, na frente dos discípulos, porque essas pessoas observavam o caráter desses homens e ele sabia que essas pessoas iriam compreender o que ele estava falando. Que quando estavam sentados nas sinagogas, nas suas reuniões, eles eram muito bons no que falavam. Mas quando viviam ali no seu dia a dia, no cotidiano, eles mostravam outra pessoa. Jesus é bem claro. Eles falavam e eles não praticavam. Eles diziam, mas não faziam. Esse é o segundo ponto daquela liderança religiosa, o que eles faziam de pecado que Jesus denuncia. Terceiro ponto, lançam pesos que não podem suportar. Lançam pesos que não podem suportar. Olha lá no versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Eles falavam talvez sobre a lei, ali algumas coisas que a lei mesmo ela é perfeita. E por ser perfeita, aquele povo imperfeito, ao olhar para a lei, falava, é impossível cumprir a lei. E nós vemos que a lei ela é tão perfeita que o homem ele não consegue cumprir a lei inteira. Por isso que nós precisamos da graça que vem através do Senhor Jesus. Mas esses homens, sabendo que até eles mesmos não podiam cumprir a lei, eles colocavam pesos, fardos sobre os outros, dizendo que eles precisavam cumprir a lei, que eles estavam errados, que eles precisavam ser corrigidos, mas eles mesmos não faziam isso. Com eles mesmos, eles não conseguiam sequer mover. Jesus usa um exemplo aqui, que eles não conseguiam mover esses pesos que eles colocavam sobre os ombros dos homens, nem com os dedos, eles mesmos queriam movê-los, eles nem queriam movê-los. Eles ordenavam ao povo, vocês devem fazer isso, e talvez isso era um peso muito grande ao povo. Mas eles mesmos, eles não queriam fazer aquilo. A Bíblia fala aqui, Jesus fala, que isso era tremendamente difícil.
Porque aqueles homens eles não queriam nem com o dedo, as pessoas estavam carregando aquilo ali, estavam levando e com certeza havia muitas pessoas ali. Haviam muitas pessoas ali que estavam cansadas de carregar o peso da lei, de carregar o peso que a lei colocava sobre os ombros deles. E esses homens, ao invés de interpretar da maneira correta a lei, de ver a revelação do Senhor e de buscar tirar o peso daquele povo, que até o Senhor Jesus queria tirar o peso e trazer e tirar a condenação e trazer revelação de salvação, esses homens colocavam mais peso, peso sobre peso, em cima dos ombros desses homens. É muito fácil, grava isso, eu já ouvi muitas vezes, você bater naquele que já está machucado. Muito fácil. Porque a pessoa já está machucada. É muito fácil você acabar com a reputação de uma pessoa se a reputação daquela pessoa já está sendo deteriorada. É muito fácil você impor uma lei ou uma regra a uma pessoa que não vai talvez perguntar, tá, mas eu não entendi, assim, do que uma pessoa que não vai. Essas pessoas eram simples. Jesus falava sobre essas pessoas e Jesus compreendia e olhava aquelas pessoas. E ele, com toda a autoridade sobre ele não usurpou para ele. Pelo contrário, ele falava e praticava. Pelo contrário, ele chamava o povo para retirar o peso. Para ir até ele, que ele iria retirar o peso e ele ia colocar o fardo dele, que era leve. O contrário desses homens, Jesus denuncia isso, que eles lançavam peso sobre a multidão, sobre o povo, mas nem eles poderiam suportar isso, nem a própria liderança religiosa ali do local. Verso 5, nós temos agora o quarto ponto. Amam os aplausos humanos. Amam os aplausos humanos, aquele aplauso, serem reconhecidos. Olha o versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Olha aqui, diz assim que eles praticam as obras deles, aquilo que eles faziam que era bom, com certeza aquilo que era bom. Eles tinham prazer e o desejo de fazer na frente de todos para que eles pudessem ser reconhecidos, ser vistos pelos homens. Por quê? Porque eles queriam ser reconhecidos, eles queriam receber os aplausos das multidões, queriam receber o reconhecimento de que eles estavam fazendo coisas boas. Jesus denuncia isso, que eles faziam as suas obras com o fim de ser visto. Jesus denuncia isso. Jesus também fala que eles alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Os filactérios eram cápsulas ou rolos de couro que os judeus usavam na testa, perto do coração e no braço esquerdo. Continham 4 passagens da Torá bíblicas. E isso era usado por eles. Então, eram cápsulas que eram para ser pequenas, né? Porque eram para colocar na testa, no coração e no braço esquerdo, perto do coração. Mas eles tinham o desejo de que isso fosse maior, para que as pessoas pudessem ver, de aumentar isso. Por quê? Porque eles iam ser homens considerados de autoridade, os homens da lei, os homens que têm a lei de Deus em seu coração, em sua mente e na sua prática. Mas não era isso que eles faziam. A imagem deles, o exterior deles, estava sendo até que bonito, mas Jesus denuncia que a prática deles não estava sendo de acordo. Eles amavam ser reconhecidos. Eles amavam os aplausos da multidão, dos homens. Eles amavam que as pessoas pudessem ver que eles estavam cumprindo a lei. Mas mesmo quando eles faziam isso, a própria multidão sabia que eles não correspondiam com a lei. O próprio Jesus denuncia isso, que eles não correspondiam com a lei. Ainda, olha o versículo 6, que está dentro disso. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amavam ser aquelas pessoas, não, sente aqui, este é o seu lugar. Tem alguns locais que nós podemos, às vezes, ter ido já, você pode até ter ido,
e que está escrito lá, né? Reservado. Eu já vi autoridade municipal, autoridade tal. E colocam os nomes assim na cadeira, né? E aquele papel escrito o nome da autoridade, às vezes. Né? Ou no plenário, nós vemos lá, né, numa comissão, às vezes lá a plaquinha na frente do nome daquela pessoa, ali numa posição de destaque. Eles gostavam dessa posição de destaque. Eles gostavam de estar ali, no local que eles seriam chamados à frente. Aqui é o seu lugar. Aqui, neste melhor lugar, é que você deve estar. Eles amavam ser reconhecidos, amavam ser vistos. Jesus denuncia isso. Ele não fala que isso é bom. Jesus está indo ao contrário. Ele está denunciando. Fala, amam o primeiro lugar nos banquetes. As primeiras cadeiras nas sinagogas. Já não era mais aquela intenção que eles estavam indo para a sinagoga, que eles tinham lá no início, quando os fariseus começaram. Mas agora era o quê? Era o orgulho, o sentar à frente, ser reconhecido, ser vistos pelos homens, ser aplaudidos pelos homens. E o versículo 7 ainda continua. O que eles amam, né? Amam o primeiro lugar nos banquetes, amam as primeiras cadeiras na sinagoga, amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles amavam estar lá nas praças. E lá nas praças eles serem saudados como o fariseu saudado. Eis aqui um homem da lei. Eis aqui aquele que é responsável de dar a lei ao povo. Eis aqui o responsável da sinagoga. Eis aqui aquele que é o mestre. Eles gostavam dos títulos que recebiam. Quanto nós vemos isso hoje em dia? Até dentro das igrejas, às vezes fica um tempo dando saudações. As pessoas lá depois vão para a palavra, aí passa rápido a palavra, mas ficam saudando, pastor, presidente, tal. Seja bem-vindo, se sente aqui. Senhor presidente da república, né? É um homem qualquer, no sentido diante de Deus e dos homens, tem autoridade, mas é saudado, e dentro das igrejas ocupam um espaço gigantesco. Amam os aplausos humanos. Jesus denuncia isso. Agora nós vamos trazer um pouco para nós, nesse término aqui. Você gosta de ser chamado, talvez ser reconhecido, ali como diz no ponto 1, ter essa usurpação da autoridade, algo que não seria seu, mas você ser chamado por aquilo que você não é. Ter um cargo talvez que você considera que não é seu e te chamam lá e você gosta disso. Ou você se coloca. Será que você já fez dessa forma? No segundo ponto, será que você não se encaixa? Será que você fala sobre a palavra do Senhor? Será que você fala e ensina sobre a palavra do Senhor? Mas se você olhar para a sua vida, hoje você vai ver, eu não deveria nem estar ensinando, porque eu não consigo nem praticar isso. Eu não deveria nem estar falando sobre isso, porque eu não vivo isso. As pessoas pensam que eu vivo isso, mas na verdade eu não vivo isso. Cuidado. Será que você, como não consegue cumprir a lei ou cumprir ali os mandamentos do Senhor, ao invés de você reconhecer que precisa do Senhor, você lança os pesos sobre os outros que também não conseguem, para que você venha a ser promovido, para que você venha a ser exaltado nas costas dos outros? Ou será que você gosta de ser reconhecido? Por favor, venha até aqui à frente e se assente a este lugar. Ah, eu gosto. O Senhor condena isso. O Senhor condena isso. Amar isso, o Senhor está condenando aqui, dizendo que o que os fariseus estavam fazendo estava errado. E você não deve nem desejar isso, não deve amar isso. O Senhor está condenando, o Senhor não está elogiando os fariseus. O Senhor está denunciando aquilo que os fariseus estão fazendo de errado. Nós precisamos olhar para nós, hoje, neste dia,
e ver se nós temos isso em nosso coração. Se nós temos ouvido isso que o Senhor Jesus está falando para aqueles homens e ver se isso se encaixa para nós. Ver se isso se encaixa no nosso coração. Eu quero que nesse momento você pense um pouco. E se você puder parar um pouco do que você estiver fazendo, talvez junto, ouvindo a palavra neste momento, e você pensar, será que eu tenho sido como os fariseus? Será que eu me encaixo em algum desses pecados que o Senhor está colocando aqui? Alguma denúncia dessas que o Senhor fala aos fariseus, ao povo, à multidão dos fariseus? Será que eu já usurpei a autoridade de alguém? Será que eu falo em nome de alguém mesmo não podendo? Será que eu falo e não pratico? Será que eu lanço peso sobre as pessoas e eu vou ser promovido por causa disso? Mas eu não posso nem suportar, eu não consigo nem carregar também esse peso? Será que eu amo os aplausos das pessoas? O aplauso da multidão? Senhor, retira de nós, Senhor, isto. Talvez essa palavra é uma palavra que hoje não termina, Deus, com algo aos nossos olhos tão alegre, tão feliz, mas se nós compreendermos isso, Pai, nós seremos felizes, Senhor. Porque nós não ficaremos presos, Senhor Jesus, aos aplausos humanos para sermos alegres, felizes. Nós não ficaremos, Senhor Jesus, presos, Senhor Jesus, aos fardos, Senhor Jesus, que podemos impor a outras pessoas, porque nós também seremos esses que estarão presos, Senhor. Nós não estaremos presos, Senhor Jesus, com aquilo, Pai, que nós falamos, mas não praticamos, Senhor. Nós estaremos livres, Senhor. E nós buscaremos juntos com as pessoas, Deus, cumprir aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos fala, Senhor. Ó Deus, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que nos amarra, Senhor. Tira todo o peso, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que essa palavra, Pai, ao invés de trazer peso, Senhor, mas mesmo sendo uma denúncia, Pai, venha corrigir, Pai, os corações, Pai. Venha corrigir, Pai, a mente, Pai, para que possamos andar conforme que Tu queres, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai. E fala, Deus, com cada um, Pai, que ouvir esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu espero que esta palavra seja bênção para você se avaliar e ver o que tens feito de bom, o que tens feito de ruim, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido e andar conforme o Senhor quer que você ande. Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço.